Olá! Se você está aqui, deve estar querendo saber um pouquinho como ajudar a criança ou seu filho a lidar com os conflitos que ela traz para você, fruto da relação com os amigos. É sobre isso que a gente vai conversar. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo, para entender um pouquinho do que essa criança está vivendo e nós podermos ser os facilitadores nessa resolução de conflitos. Quer entender um pouquinho sobre isso? Então fica comigo! Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga clínica aqui no Espaço Viver, já trabalho há 15 anos aqui e uma das minhas paixões é o atendimento infantil. E quando a gente pensa no atendimento infantil, a gente pensa tanto na possibilidade de estar com a criança, quanto de estar com os pais também. Então eu vim aqui conversar com vocês algumas dicas que eu vejo na minha realidade, na minha experiência, de como a gente pode ajudar as crianças nessa facilitação dos conflitos, quando eles nos trazem alguns conflitos em relação aos amigos, às amizades, porque são vocês que escutam provavelmente as histórias que eles nos contam, e sim, vocês podem ser aqueles que vão ajudar essa criança a lidar com todas essas emoções e conflitos. Para isso, a gente vai conversar sobre dois pontos. Primeiro, a função dos conflitos na vida infantil, e o segundo, as dicas para lidar e facilitar esse processo com a criança. Vamos para o nosso primeiro ponto, então? Conflitos. Conflitos nunca é algo muito fácil e que a gente goste de viver no nosso dia a dia. Pois é, mas eles são profundamente importantes para a gente desenvolver muitas habilidades. A superar conflitos, a encontrar recursos, a resolver problemas, a nos sentir potentes, reconhecendo a nossa superação frente aos processos. Os conflitos, em cada fase etária da criança, tem um processo fundamental. Então, quando eu estou falando de crianças de 3 a 6 anos, eu estou falando daquele momento que a criança está vivendo, que ela quer ser o autoritário, que o mundo é dela, é essa sensação que dá, que tudo foi feito para ela. Então sim, ela vai viver vários conflitos nessa fase. Conflitos referente a querer pegar um objeto para ela e dizer que é dela, pedir para o amiguinho fazer do jeito dela, o mestre mandou, com a sensação de que eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. E essas crianças, isso está fazendo bem para o desenvolvimento dela, ela está crescendo, ela está reconhecendo várias coisas nesse mundo. Então, os conflitos vão acontecer. E a gente precisa que esses conflitos aconteçam porque eles são fundamentais para essa criança poder entender que, opa, o outro não é um objeto, um outro é uma pessoa que também sente, para ela desenvolver a empatia. Esses conflitos são fundamentais para isso, porque no momento que eu vejo que a pessoa que está ali sente o mesmo que eu, faz com que eu muitas das vezes queira negociar, queira conversar, mas para isso ela precisa viver essa primeira fase. Daí, lá com seus 6 a 9 anos, a criança já quer ter o grupo de amigos, mas sim, eles vão brigar bastante, porque eles estão formando algo na consciência deles de algo do tipo, o que eu quero para minha vida? Agora eu entendi que eu sou uma pessoa que tem os sentimentos, que você é uma outra pessoa que tem sentimentos, e o que você tem é muito importante para mim, mas aí vem um terceiro que pode dar conflitos, e aí a gente não consegue integrar todas essas diferenças. Então também é uma fase de muitos conflitos, e esse momento são os conflitos que doem. Dói muito, porque a criança geralmente vai ser a criança que vai chegar em casa chorando muito que brigou com o amiguinho, porque os amigos têm muita importância nessa fase e na adolescência também. Então, nesses momentos, a criança vai chegar muito chateada, às vezes até não vai querer contar, brava, mas os conflitos vão ser... A forma que ela vai passar para você de conflitos nessa época vai ser uma forma muito intensa, porque é isso que ela está vivendo mesmo, ela está sentindo aquilo como algo que, mesmo
tirou um pedaço dela, sabe? Porque foi uma coisa que chateou muito ela. Quando ela perde, quando o time dela perde, quando ela vê uma situação com um amigo. Então essa fase é aquela fase que a gente quer um grupinho muito perto o tempo inteiro. E viver conflitos nessa fase, nas duas, na verdade, vai gerar situações em casa. A criança vai chegar em casa, ou vai contar, ou ela vai chegar totalmente mexida. Deu para identificar algumas dessas coisas aí? Espero que sim. Percebem o quanto isso é amplo, complexo? E fiquei aqui pensando que possa ser importante, se você está aqui nos acompanhando, assistir um vídeo que a gente fala sobre os atritos com criança. Daí eu estou falando mais no ambiente familiar. Mas esses atritos às vezes podem ser frutos de coisas que elas trazem com os amiguinhos e que em casa a gente também não sabe lidar. Então eu vou deixar aqui o link do vídeo, caso vocês queiram assistir, tá? E já aproveita que a gente deu essa paradinha, segue, curte aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque eu sempre vou estar por aqui falando de um assunto sobre a psicologia que possa te interessar. E se fez sentido, coloca aqui nos comentários, compartilha com as pessoas que possam também estar vivendo algo assim. Daí, vamos para o nosso segundo ponto, então, porque vocês devem estar se perguntando, tá, entendi que a criança precisa de conflitos. E o que eu faço quando o meu filho vem contar um conflito? A primeira coisa, a primeira dica é tente entender a situação. Ouça ele, reconheça o que ele está vivendo, o que ele está falando, porque os sentimentos que ele está falando, que ele está compartilhando com você, são sentimentos da percepção dele, e eles são muito importantes de serem considerados. Então é importante a gente aceitar os sentimentos da criança, deixar ela falar. Às vezes a gente fica tão agoniado com o que ela está nos falando que a gente quer interromper, e aí nos impede de realmente ajudar a criança a ver o completo, porque ela vai ver, como eu falei, ela vai ver aquela raiva que ela está na hora, que a raiva preenche por completo na criança. Então, às vezes vai dar uma sensação de eu quero destruir aquela pessoa, mas o destruir dela é tira aquela pessoa dali porque a raiva tá grande, é intenso, sabe? Então, às vezes se a gente for com o nosso olhar de adulto, a gente pode estar achando mesmo que tá assim na realidade, mas nem sempre tá assim. Mas o sentimento que a criança tá vivendo é real e eu preciso considerar ele. Ela tá com raiva. E ajudar a dar nomes vai nos ajudar a que a criança perceba o que ela tá sentindo. Então preste atenção nessa conversa. Tente fazer com que ela expresse o que aconteceu, para a partir disso a gente poder ajudar ela a entender o que isso significa. E aí, também tentar mostrar para ela os outros lados disso, enquanto ela fala desse sentimento. Ajudando ela a reconhecer a importância desse amigo na vida dela. Olha o que aconteceu, a importância de viver e superar desafios. Daí eu estou entrando no nosso segundo ponto, que é facilitar o processo da criança para superar os desafios. Quando a gente vê conflitos, é importante que nós sejamos aqueles que possam facilitar a criança nessa superação. Então, ajudar ela a entender que conflitos fazem parte, é natural, todos nós vamos viver. E os conflitos que ela está vivendo, ela pode sim fazer eles, conviver com eles de uma forma saudável. E para isso a gente precisa entender essas emoções, lá a primeira dica, e ajudar ela a compreender também as emoções do outro nessa hora, o que aconteceu. E aí, às vezes, é importante a gente ter acesso a outras coisas que aconteceu, porque a criança não vai dar conta de contar exatamente como foi. Ela vai contar a percepção dela. Então, primeiro, esteja atento a entender o que aconteceu e ajudar essa criança a localizar um pouco das emoções dela, mas às vezes, em algumas situações, a gente até consegue imaginar o que tem acontecido, né? E começa a ajudar a criança a localizar o outro. Tá, mas o que o outro sentiu quando você fez tal coisa? Isso ajuda a criança a também perceber o outro. Opa, tinha uma outra criança também sofrendo ali. Como foi? Olha que importante reconhecer esse afeto entre eles. Tudo isso vai ser fundamental para a criança entender sobre as emoções e dar novos significados. E daí, a terceira dica é ajude a criança a perceber que ela tem potência para superar aquele conflito. Como eu disse, os conflitos são naturais, cada fase é importante que a criança viva aqueles conflitos,
mas aqueles conflitos podem ajudar ela a superá-los. E pensa, a criança que supera o conflito e consegue no outro dia ir lá, reconhecer com o amiguinho o que aconteceu, pedir desculpa, falar dos sentimentos, isso ajuda a criança a sentir que ela é capaz de resolver os problemas. Isso dá uma sensação de superação. Quando a gente resolve os nossos conflitos, não é assim que a gente sente? Então, conflitos de criança também é possível de resolver. Então, sim, ajude ela também a reconhecer e seja aquele facilitador que ajude ela a se sentir potente nessas situações. É importante sempre, quando a gente está falando de conflitos com crianças, compreender o que está acontecendo. Porque às vezes pode dizer respeito a um processo que vai muito além só do conflito ali em si, dessas fases que eu falei. Pode ser outras situações que estejam acontecendo. Então é importante, por isso a gente saber as outras partes e o que acontece, para reconhecer o que essa criança está vivendo. Às vezes o que ela está vivendo nos conflitos esteja difícil demais para ela superar. Ela vai expressar isso de alguma forma na hora que ela compartilhar com você. Ou alguma outra criança esteja com bastante dificuldade de entender alguns processos. Por isso às vezes é bom entender com a professora o que está acontecendo, dependendo da fase etária, né, e os conflitos que chegaram até vocês. Porque sim, pode ser que a criança esteja vivendo algo que ela queira expressar e que ela vai expressar com os amigos e que às vezes a gente não está conseguindo entender ela ou aquela amiga, amigo do que está acontecendo. Então pode ser importante a gente conseguir, se a gente estiver aberto para escutar essa criança e ajudar a compreender o que está acontecendo, sermos os facilitadores, a gente vai ver que pode estar sendo difícil para ela conseguir captar isso e conseguir resolver mesmo os conflitos que ela está vivendo. Pode estar sendo grande demais para ela na condição do que ela está vivendo. Então, se você está reconhecendo que o seu filho ou a sua filha esteja vivendo situações muito intensas e que ela não está conseguindo resolver, pode ser importante vir buscar um psicólogo infantil que seja da área do desenvolvimento, que possa entender o que essa criança está expressando. A criança mostra várias formas e nem sempre a gente consegue ter essa linguagem, então não deixe de buscar ajuda nesse momento. Pode ser importante para vocês até uma orientação à paz, para entender um pouco do que está acontecendo e possa ser aí o facilitador desse desenvolvimento da criança. Eu espero que tenha feito sentido um pouquinho das dicas que eu dei aqui, e conflitos, como eu disse, são importantes, são fundamentais, e se estiver difícil, a gente está por aqui, não deixe de nos chamar. Vou deixar um link aqui para você clicar e falar e saber como é que funcionam as consultas infantis. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, botar o teu compartilhamento aqui, compartilhar com algumas pessoas que possam estar vivendo isso e se abra para ouvir o seu filho. É o que eu tenho aqui de uma maior dica para deixar para você. Espero que tenha feito sentido e te encontro no próximo vídeo. Um abraço!